Boa noite a todos. Começar nossa conversa aqui entre irmãos. E o que os irmãos estão pensando aí? Tem aquele assunto do reino ainda, tem a nossa conversa aqui. Eu estava falando a respeito também dos jovens, né, que estão estimulados, né, a estar sempre participando, não só dessas lives aqui, mas de outras também, interessados na palavra da verdade. Não é qualquer palavra, mas a palavra da verdade, né, que é a palavra de Deus. E isso é muito importante, porque quando a gente, vamos dizer assim, vive, vive em um ambiente que a gente recebe um determinado tipo de alimento, ou, ou vive assim, na tradição familiar, e depois a gente vem descobrir que aquelas coisas que a gente estava vivendo não é a verdade, né? Vou falar assim, vou falar abertamente aqui em relação às coisas, né? Dos assuntos de Deus. Assim, quando a gente está envolvido em doutrinas que não, que não tem nada a ver com a sã doutrina, a gente está vivendo uma vida cristã, sendo devoto até a determinado sistema religioso, tal. E um dia que a gente descobre que não é nada daquilo, é muito difícil a gente, sabe, tirar de nós isso aí, né? Até os irmãos aqui usavam, e fica muitos carrapichos em nós, né? É muito complicado desconstruir uma coisa que a gente levou durante anos, a gente levou anos e anos aprendendo, confiando nas pessoas que estavam ao nosso lado e estava passando aquilo para a gente. E essas pessoas também, sinceramente, até enganada. Hoje teve até um vídeo de Mário que foi colocado no grupo de Zap, falando a respeito disso, da sinceridade de muitos de nossos irmãos que estão enganados, né? Seguindo certas doutrinas que nem mesmo aparece na Bíblia, nem mesmo é falado isso na Bíblia. E a pessoa vem com os achismos, né? Vamos dizer assim, né? Não os cristãos verdadeiros, mas os enganadores vêm com os achismos, e os nossos irmãos, na sua sinceridade, acabam se apegando a esses achismos que na palavra não se encontra, é claro, é achismo mesmo, e absorve aquilo, e depois para tirar é tão complicado, é horrível. Eu não vivi isso na pele, como muitos aqui estão vivendo, outros já praticamente estão já praticamente purificados, né? Entendeu melhor. Eu não vivi porque eu não fui do sistema religioso. Quando eu me converti, já foi vendo lá os vídeos de Mário. Então, não participei. Mário usou até uma expressão, né, brincando comigo. Ele falou, você não vê do sistema, não. CD Virgem é mais fácil. Ele falou assim, CD Virgem é mais fácil. E eu só vim entender melhor isso depois com uma certa convivência com os irmãos na Assembleia. E vendo que realmente alguns irmãos chegavam e diziam assim, é dificuldade que a gente tem realmente. Então, para os jovens, esses que estão recebendo agora, estão chegando, estão recebendo esse alimento, assim, do jeito que está na palavra de Deus, a gente pode ler alguns versículos aqui, a gente pode falar de coisas que, vamos dizer assim, que as pessoas falam aí fora, mas não é dessa forma que está na palavra de Deus. A gente pode lembrar de algumas coisas aqui, muitas vezes até curiosas também. Exemplo assim, quantos reis magos que levaram lá o presente para adoração ao Senhor Jesus Cristo quando ele nasceu. Aí alguém vai dizer assim, foram três.
Se a gente for conferir na palavra, não diz nada disso, né? Então, existe todas essas coisas aí que são faladas aí fora e não está na palavra, e a gente vai crescendo, acreditando nisso, e depois para desconstruir é muito difícil. Então, os jovens que estão aqui, que se mantenham firmes. Renato está até falando aqui, né? Ele botou uma coisa aqui, deixa eu ver. Para quem vem do sistema, verdade chega a ser inacreditável. Bem falado, né? Depois de tanta mentira. Uma vez até o irmão Lemão falou que quando a gente fala a verdade, quando a verdade é colocada, hoje em dia, se torna estranho, é algo estranho a verdade hoje em dia no ouvido de nossos irmãos queridos, no nosso ouvido. Né? Vamos nos colocar nessa mesma ruína. Se tornou estranho a verdade. Está escrito, a pessoa vai ver que está escrito, mas vai estar achando estranho. Devido a esse tempo todo aí, eu vou parar de falar aqui para ver se alguns irmãos também comentam alguma coisa. Existe muita coisa assim que é falado aí fora, mas quando vai na palavra não está, nem existe. Dal, eu levei um tempinho também para poder acostumar. Como eu vim de sistema religioso, é até meio difícil, né? Em uma dessas reuniões, até o irmão estava falando sobre lá os Tessalonicenses que tomam a palavra de Deus como a palavra de Deus, né? E Paulo fala isso com eles. E o que a gente vê hoje no cristianismo não é dessa forma, né? Parece que a palavra de Deus é como se fosse uma biografia de uma pessoa, ou fosse um jornal, ou notícias assim. Mas, sabe, a ponto até da gente colocar o nosso. Não está escrito, mas eu acho que é dessa forma. Não deve ser assim. Se alguém falar, fale como oráculo de Deus, né? Segundo as palavras de Deus. E como o irmão falou, Valdemiro, para se acostumar realmente é complicado, porque é um choque. A gente percebe que é um choque assim na pessoa, a pessoa fica envergonhada, fica sem graça, assim. Mas, na verdade, a gente deveria agradecer a Deus por essa libertação. Tem um versículo que fala, né? Se o Filho vos libertar, aí diz assim, verdadeiramente sereis livres. Fazendo aplicação em relação ao entendimento da palavra de Deus. O irmão Dal trazendo essa fala que a gente que veio do sistema religioso, embora irmão Dal não foi, mas a gente que veio para realmente se libertar dessas coisas assim, dessas manias, né, dessas regras, de até assim colocar que ainda sabe que quando passar pelo irmão, Pai do Senhor, essas coisas assim, né? No início me ficou um pouco embatucando em minha mente, assim, que tem alguns irmãos, né? Que passava, não falava mais comigo, né? Que ele me via que eu parei de ir por
para o templo, né? E aí passaram a me ver com outros olhos, de uma forma assim, tipo, me isolando, né? Então, às vezes eu também, no início, para me adaptar com isso, eu tive dificuldade. Uma outra coisa assim é alguns irmãos que a gente tem apreço, quando o Senhor começa a nos despertar para as suas verdades, a gente começa a ver que realmente aquilo ali era um engano, não tinha um equívoco, muito engano, que era um remédio de rato, na verdade, né? Um veneno de rato. Só tem 1% de veneno, mas mata, né? E como o irmão Mário fala, né? Nas suas lives, nos seus vídeos, né? E a gente tem coisas que a gente vai colocando, tem irmãos, né? Que a gente tem apreço por isso, né? Irmão que era apegado, né? A gente. Um dia desse que eu estava conversando com um irmão aqui que mora em frente à minha casa, né? Aí a gente estava conversando sobre a palavra, tal, crer, ele tratou no assunto, né? Disse, se começou um assunto levado a um pouco das presentes que dá para acontecer essas eleições, né? Que um dizia que era lado direito, outro lado esquerdo, essa coisa toda. Ele disse que não votava no esquerdo, porque o esquerdo era de macumbaria ou outra coisa lá, né? Aí ele perguntando a mim, eu disse, rapaz, eu não voto nem de um lado nem no outro, viu? Eu voto 0-0. Aí ele aí achou, mas sua filha sofrerá isso, né? A gente vê assim que o engano mesmo, que eles ainda, a gente continua, né? E eu tava, não vou ser hipócrita, que eu também não tinha, né, um fundamento de entender ou acreditar, né? Que foi me ensinado que a gente tinha que preparar o Brasil, o mundo para a vinda de Cristo, né? E aí essas regras que é colocada, né, como se vai ter alguém que vai melhorar tudo isso aí, depois vem o anticristo e a gente está no meio, né? E aí depois Jesus vai salvar aqueles que, vamos dizer, vai se converter depois do arrebatamento, que é um erro, né? Então, assim, quando a gente passa né, a se despertar, rapaz, a gente começa também, a gente precisa entender, né? Não como hipócrita que aquele irmão, vamos colocar, tá fazendo a mesma coisa que a gente faria, né? Naquele momento ali onde o irmão, como esse irmão que tem uma política mesmo, ele tratou sobre isso e tratou sobre o batismo do Espírito Santo, né? Ele falando que se eu não acreditava numa pessoa que é batizada no Espírito Santo, começou ele falando sobre falando em língua, né? Se uma pessoa falasse em língua, eu disse, rapaz, eu não acredito nisso não, que Deus mandou te dizer, eu não acredito nisso não. Essas coisas, até eu não eu ficava meio sem saber o que falar, né, e fazer, né, quando era denominação que a gente não foi orientado a uma coisa nem outra, né, que pelo menos a denominação que eu fazia parte, às vezes ele não falava muito nessas coisas assim não, mas ele dizia que ele não concordava muito, né, com o pastor que estava lá, né, mas ele disse que pode sim falar em alguma coisa, né, então, já o outro, que às vezes fazia campanha lá, ele já falava que acontecia isso, ele ficava dizendo a vida das pessoas todas, né, então, a gente começa a acabar e entender que as verdades do Senhor, né, realmente estava embaixo de um lixo como o irmão Mário falou, um lixo de teologia humana de hoje, né? E acaba, quando a gente fala hoje do Evangelho da Graça, né, da sã doutrina, realmente é uma batalha, é uma luta realmente, viu? E aí eu comecei a conversar com esse irmão, te falando, seria que realmente eu hoje em dia eu não penso mais dessa forma, que eu não creio, Deus mandou te dizer. Aí em seguida foi esse batismo do Espírito Santo. E aí ele trouxe a Bíblia, a gente tudo bem, mas entenda, mas aí tem uma situação como às vezes o irmão Mário falando, cuidado, não tente que não vai conseguir. E é verdade mesmo, só que a gente tem muito apreço por ele, a gente fica nessa coisa assim de tentar ainda, né, resistir a isso, né, mas a gente, na verdade, a gente tem que levar ele ao Senhor Jesus e orar por ele para que o Senhor venha
se for da vontade dele, né, fazer com que ele venha, na verdade, crer no Evangelho e ser salvo, né, e é isso, deixar que o Senhor continue a fazer, né, que essa parte já não é nossa, é do Senhor. O irmão Cozinho, o irmão Dal falando sobre isso aí, eu me lembrei dessa questão, né, principalmente sobre o Espírito Santo, né, sobre o batismo do Espírito Santo, né, que ele teimava em falar aqui, que ele teimava em falar que uma pessoa quando ele vai para a igreja, é batizado, depois ele acho que tem que fazer alguma coisa para ser batizado no Espírito Santo, para depois falar em língua, né? É uma regra criada, né? Não, e aí tem muitas coisas como essa, como o irmão Dal está falando, e outra coisa também é o filme, nesses filmes que a gente assiste, a gente acaba pensando que é como um filme. Um dia eu estava assistindo aquele filme, minha esposa gostava muito, deixa eu ver, eu me esqueci o nome agora, é, como é o nome do filme? Deixado para trás, isso mesmo, deixado para trás. Aí eu via, né, aquela situação que depois o jornalista estava naquela coisa assim, e aquilo ali, às vezes, quando eu ia, às vezes lá tinha a gente se juntava, fazia um culto lá no trabalho, né, eu falava, a gente trazia a coisa da palavra, tipo assim, falando daquilo ali, que se a pessoa não fazer tudo certinho, ele ia ficar deixado para trás, e aí ele ia ser salvo, né, levava esse evangelho do homem e pensava que era o evangelho da graça, né? E ali eu estava com a mente realmente, né, equivocada, né? E assim como eu creio que o Senhor tem despertado, muito ele me despertou, se for da vontade do Senhor, vai despertar também o seu povo, que tem muitos irmãos que estão dentro desse templo, né? Que creio que estão salvos, mas ele ainda realmente ele não consegue entender. De certa forma, eu creio que é o Senhor tratando dele, como eu creio que tratou de mim, né? Que eu tive que realmente ir para a denominação católica e várias outras coisas, né? Mas é o que me deixa feliz, satisfeito, irmão, que a gente não somos merecedor dessa bendita salvação. E o Senhor, se a gente para a gente todo dia, a gente anda se preocupando muito com a coisa desse mundo aqui, né? A gente fica muito, às vezes, realmente, a gente, às vezes, domingo mesmo, eu estava para ir para a reunião, a Estezinha estava um pouco tossindo de noite, até falei com o irmão Jefferson, que talvez ia pegar o objeto que ele ia me dar lá, aí eu acabei não indo, né? Mas assim, mas só que a gente tem que agradecer que daqui um pouquinho de tempo a gente está, o que há de vir virá, não tardará, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. É isso, a gente tem, e por isso a gente temos que estar regozijado, alegre, feliz. Eu estou salvo, eu sou salvo, o Senhor me salvou. O Senhor, tanto o Senhor me salvou, tantas pessoas o Senhor escolheu a mim. Eu, um dia desse aí, já fui católico, já fui vários tipos de coisas assim, né? Mas eu já tive pensamentos muito negativos, assim, sabe? De acordo até mesmo a palavra. Será que esse senhor escreveu isso mesmo? Será que foi Deus mesmo que escreveu? Às vezes até mesmo um cristão evangélico, né? Que eu creio que o Senhor tem usado para tentar. Ele tem uma forma de tratar com a gente, né? De trazer a palavra para a gente, né? E hoje a gente nos encontra salvo, só aguardando aquele que há de vir para a gente entoar nossos louvores para sempre com o nosso Senhor, né? Até aqui. Dá, o irmão, coloca aí 1 Timóteo 2,4, por favor. O irmão Raimundo estava falando aí, né? Aí me veio essa passagem aí. Não sei se os irmãos pensam dessa forma, e se eu tiver errado, aí me corrijam. Mas que são duas coisas diferentes aí, né? Uma é a salvação, que até os irmãos mesmo já falaram aí, que muitos dos que estão, né, nos sistemas religiosos aí,
estão salvos porque ouviram a palavra do Evangelho, né, da graça, da vossa salvação, mas não conhecem a verdade. Então, são duas coisas diferentes aí. Uma é a salvação e outra é conhecer a verdade, o que a gente está sabendo agora e conhecendo, né? Então, a gente tem que ter paciência com os irmãos mesmo e orar para que, quem sabe, um dia eles conheçam a verdade como Deus teve paciência com a gente e hoje a gente sabe da verdade. Glória ao Senhor, né? Eu tratei desse assunto também, meu irmão, para a gente também assim, né, irmão, a gente tá sempre conversando, para a gente entendermos que, e principalmente relacionado a essas manifestações, né, qual é trazido né, dentro do templo, né, desses templos, né, o qual um dia desse, uma época dessa assim, eu estava até conversando com minha esposa, né, e aí ela assim, ela sempre lá, quando tinha lá, né, ela às vezes, ela fazia algo assim, rodopiava, alguma coisa assim, né, e aí, assim, às vezes a gente conversando para tirar isso realmente é complicado, aí a gente fomos na palavra, né, onde a gente foi ali, viu em Pentecoste que aquela situação que aconteceu lá em Pentecoste, no livro de Atos 2, né? Não sei se é a partir do versículo 4, que vai falar que é, quando o Espírito Santo, o Espírito desce ali, mas assim, uma afirmação que eu quero trazer é que aquilo ali aconteceu uma vez, né? E aquilo ali não vai mais trazer isso. Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo conseguia que falasse. Esse 2:24, 2:4, né? É interessante porque todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Essa língua que está se tratando aí não é uma língua balcubal, né? Então, vamos colocar, como às vezes os irmãos chegavam aqui, às vezes eu falo aqui, né, como estudante, e acaba dando risada assim, não sei se é nem correto, né, que como é xarabacara, xaramanlaia e coisa dessa forma assim, né? E aí demanda te dizer xarabacara, xaramanlaia, aquela coisa toda ali. Rapaz, a gente acaba até, de hoje em dia, a gente passa até dar risada assim, quando eu me lembro, tinha uma irmãzinha lá que fazia isso, né? Na verdade, o que está se tratando aí, né, não como vai falar também, se eu não me engano, primeiro vai estar explicando o que língua é, e inclusive vai ter uma condições, né, que vai estar lá, se eu não me engano, é 1 Coríntios 14, 21, 22, que vai estar explicando ali que a língua a língua estranha é um sinal para infiéis, não para os fiéis. Isso, deixa eu ver, é 21. Está escrito na lei por gente de outra língua e por outros lábios falarei esse povo. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco, eu estou sem um óculos. Está escrito na lei por gente de outra língua e por outros lábios falareis a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Aí no 22. De sorte que as línguas são um sinal. Olha que explicação. A língua são um sinal, não para os fiéis. A língua não é fiel, não é um sinal para a igreja. Aí fala logo em seguida. Mas para os infiéis. Era um sinal, Deus fazia o sinal,
né, para mostrar Jesus quando fez ali, né, para mostrar aquele povo, os infiéis, um incrédulo, né? Agora depois ele fala assim, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia profetizada da parte de Deus é ler a palavra, é para a igreja, a profecia que está escrita na palavra. Né? E quando se trata de línguas estranhas, que eu creio que as pessoas falam línguas estranhas, estrangeiro, não é balbucar, é uma língua estranha, cada um dia desses que eu peguei no fim já o irmão falando, né, que é bastante interessante. O que é língua estranha? Línguas estrangeiras é como se um estivesse falando alemão, né, falando das grandezas de Deus, que estava se tratando lá no livro de Atos 2, falando do batismo do Espírito Santo, estava se tratando das grandezas de Deus, e todos falavam, o que aconteceu aquilo ali? Tinha um propósito, aquele sinal que foi falar em línguas. Qual foi a situação que aconteceu ali? Foi um sinal de Deus para que todos falassem da grandeza de Deus. E em cada um se falava, cada um em uma língua. Um falava medianita, sei lá, como me esqueci como tá lá em Atos, né? E o que acontece? Não tem nada a ver dessas coisas que estão aí colocando. Hoje essas denominações coloca como se uma pessoa está ali, né? Na verdade, aquilo ali é exibição. Então, se exibindo, estão mostrando que ele é mais santo, que ele é o que está acontecendo lá em Coríntios também. Né? Então, essas coisas assim para explicar a um irmão realmente denominacional, essas coisas aí, é isso, partos, médios, elamitas, era essas línguas que falavam. Cada um falava de uma forma das grandezas de Deus. Né? Então, assim, a gente precisa às vezes está tocando assim, né? Eu falo assim por todo, irmão, porque cada dia, né? Hoje eu estou em comunhão, mas cada dia eu aprendo também quando a gente vê essas lives, a gente vai ouvindo, crescendo no conhecimento da pessoa do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, cada dia. E ele vai tratando com a gente a cada dia, a se libertar dessas coisas que não tem a ver, não tem parte, não é coisa boa para a gente, né? Então, eu queria trazer esse assunto assim, né? Que se os irmãos puder também estar falando assim, que é muito bom, sabe? Paulo já falava ali que ele repetia algumas coisas, não sei se é no livro de Tessalonicenses, que ele falava, torna a repetir, a falar de novo, né? Que ele falava de novo. Então, essas coisas assim, realmente a gente. Filipenses. Hein? Hein? Filipenses que ele falou. Isso. 3:1. Então, porque a gente. Filipenses 3:1, né? E isso que a gente tem realmente esse costume de. A gente tem, não sei, a gente realmente a gente esquece. Né? E a gente, às vezes, aí volta de novo a desfalecer naquilo que a gente já aprendeu, já sabe daquilo, né? Mas se a gente. Então, essas coisas têm que ser realmente admoestado, sempre falado entre a gente, no meio da gente, porque um ensina o outro, a igreja não ensina, a igreja aprende, né? E o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós, né? Ele habita no crente e quando está na reunião da Assembleia, está entre os crentes, entre os cristãos, né? Então, são coisas muito maravilhosas de entender que a nossa cidadania é celestial. A gente não temos que, primeiro, não nos envolver com essa situação dessa política, A ou B, como o irmão Mário fala em seus áudios, seus vídeos. Né? Se a gente está votando na direita e a esquerda ganhar, a gente vai estar contra Deus, que é Deus que está colocando lá. Se a gente votar na esquerda e a direita ganhar, ou vice-versa, a gente vai estar sempre contra Deus. Então, simplesmente a gente ora por essas autoridades, né, que é o Senhor nos dá de mostra fazer. E assim, nas nossas orações eu peço sempre que o Evangelho da Graça, a palavra do Senhor, que eles venham sempre permitir a gente ter essa liberdade de estar propagando, anunciando
né, para que esse evangelho chegue até a eles mesmos, que eles venham crer e ser salvos, né? E é isso, irmão. Tem aqui. Uma das coisas que me tocou muito, logo no meu início, foi alguém me falou assim, Dal, a gente precisa se esvaziar. Não sei quem, não lembro quem foi. Eu ouvi isso de alguém. E isso me tocou muito, porque a gente, aqui nesse mundo, a gente está constantemente aprendendo, né? Então, tudo que a gente sabe aqui, sabe em parte, como o Paulo falou, mas um dia estaremos perfeitos diante do Senhor. E ainda assim, nós não seremos iguais ao Senhor, porque Ele é o único que habita toda a plenitude da divindade. E Ele é o próprio Deus, né? Feito homem. Nós seremos semelhante a Ele. Moralmente, seremos como Ele é, conforme Ele é. Mas nunca seremos iguais. Ele é ímpar, né? O Senhor Jesus, Ele é ímpar. Então, enquanto a gente está passando aqui nesse mundo, a gente está aprendendo. Mas para a gente aprender, é necessário que a gente se esvazie. Se existem vários compartimentos em nós, eu quero saber a respeito de um determinado assunto bíblico, vai ser necessário que eu me esvazie. Eu quero saber o assunto sobre... Dá um exemplo aqui. Espírito Santo. Então, primeiro, eu tenho que entender que eu não sei nada. E aí, agora, partir para a Bíblia, em dependência, em oração, ao Senhor, receber aquilo que o Senhor vai falar a respeito do Espírito Santo. Por quê? Muitas vezes a gente traz, como os irmãos estão falando, traz os costumes, né, assim, da cristandade, e na nossa linguagem a gente usa muito assim, eu vou orar ao Espírito Santo para isso, eu vou conversar com o Espírito Santo, eu vou louvar, né, a gente louva o Espírito Santo, a gente... E na verdade, quando a gente vai para a palavra, a gente encontra que a pessoa do Espírito Santo é realmente Deus, mas o papel do Espírito Santo nesse momento aqui, nesse mundo, é de falar da pessoa do Senhor Jesus. E lá fala que ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo, ele age aqui como um servo. Então, não é dito na palavra de Deus que se algum dos discípulos, ou até no Antigo Testamento, louvava o Espírito Santo, ou que estivesse conversando com o Espírito Santo, ou, sei lá, alguma outra coisa, mas até onde a gente vê é que o Espírito Santo fala com a gente. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, né, fala sempre assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, não é assim, eu falando com o Espírito, mas é o Espírito Santo falando conosco, né? Então, existe esse entendimento também. Não é a gente orando ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos ajudando em nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como pedir. Então, se eu quiser saber algo a respeito do Espírito Santo,
dando só um exemplo, aquele compartimento meu que quer saber disso aí, eu vou ter que esvaziar para que eu aprenda diretamente do Senhor. E quem é que vai estar me guiando nessa verdade? O Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Ele nos guia a toda a verdade, em toda a verdade. É sempre bom a gente saber, de uma maneira muito paciente, como o irmão falou aqui, até nessas lives, na Assembleia, em casa também, meditando e falando com o próprio Senhor. O Senhor está pronto aí para nos responder, sim. O Senhor, ele quer que a gente conheça a verdade. O irmão colocou um versículo aqui, né, que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o coração de Deus sendo revelado. Então, para nós, o que basta é realmente a gente ser sincero, né, diante de Deus. E existe aquele versículo que o próprio Senhor fala, João 7,17. Quem quiser, é uma responsabilidade, né? Quem quiser fazer a vontade de Deus, então começa, esse é o princípio. Querer fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina, se ela vem dele ou falo de mim mesmo. Vou botar aqui só para a gente ler. João 7,17. A partir daqui. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe esse letras, não a tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então o Senhor, ele foi um homem perfeito em fazer a vontade de Deus. E ele dá um exemplo aqui. O Senhor fala, quem quiser, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, isso aqui é o princípio, vai saber sobre a doutrina. Aí Deus vai então revelar. Mas enquanto a gente quiser fazer a nossa própria vontade, ou a vontade do homem, não consegue não. A gente tem que se esvaziar, seja esse quem for. Irmã Olga, levantou a mão, Olga? Quer fazer uma pergunta? Contar uma experiência? Foi, irmão, foi escorregou pela minha mão, sem querer, irmão. Agora você tem que fazer uma pergunta, Olga. Espera aí, Olga. Brincadeira. É que eu expliquei sem querer, irmãozinho. Mas pode ver a pergunta, eu vou fazer mesmo, viu? Tá certo. Mas é isso, irmãos. Aqui é a questão do nosso aprendizado. A gente está lidando com um assunto acima da nossa capacidade. Ninguém pode receber nada de Deus se não vier do alto. Não tem como eu subir e eu mesmo lá buscar, ou eu daqui fazer algum tipo de conexão. Não. Tiago fala sobre isso, né? Que toda boa dádiva, dom perfeito, vem do alto, algo assim que Tiago fala. Então tem que existir dependência mesmo de Deus. A gente tem que ter coragem. Vamos dizer assim, tem que ter coragem de fazer isso. João 15,5. Oi, irmão. Fala aí de novo. João 15,5. João, Evangelho, 15, né? De João 15. 5. Corrobora aí com o que o irmão tá falando. Que ele fala no final, né? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
porque sem mim nada podeis fazer. O que é de Deus só pode vir de Deus. Se a gente quiser saber, é de Deus. Gosto muito desse versículo aqui de 1 Coríntios, vou deixar para os irmãos aí. A gente pode até ultrapassar um pouquinho também, se algum irmão quiser falar mais. 1 Coríntios, capítulo 2, eu acho. Diz assim, deixa eu só ler. Então, a partir daqui. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Eu sei das minhas coisas. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, por Deus. Então, um cristão, como o irmão falou um pouco antes, um cristão, aquele que crê verdadeiro, ele tem o Espírito Santo habitando nele e pronto para ensinar, para fazer esse cristão conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Essas coisas aqui, a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural está falando de um homem natural, não é um homem, não é a velha natureza pecaminosa. Isso é um homem nascido de Adão, é um homem natural. Só que essa mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se a gente usar o lado natural, vai ficar parecendo loucura para a gente. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aqui continua falando. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele, de ninguém é discernido. Quer dizer, o que é espiritual, ele discerne o que é natural, o que é carnal. Mas o natural e o carnal não conseguem discernir o que é espiritual. Há uma vantagem, né, enorme, excelente sobre isso aqui, né? O que é espiritual, ele está sobre tudo, sobre todos, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se quisermos aprender realmente, a gente tem que se colocar na dependência do Senhor, porque tem que vir dele. E nada de nós. Nada, absolutamente nada. A irmã Michele colocou aqui, né, que muito bom esse assunto, meu irmão, porque hoje eu fiquei sabendo que meu sobrinho de 12 anos foi batizado e começou a falar em línguas. Tô orando para que ele
por ele para que Deus o chame para conhecer a verdade. É isso, né? Quando eu era mais jovem também, talvez nessa idade aí, minha mãe me levou para uma denominação que o pessoal começava a ficar gritando, era aquela histeria, e eu não estava entendendo nada, aí comecei a gritar também. Entrei também não estava entendendo, aí fiquei meio que assustado e comecei a gritar. O irmão falando aí, né? Aí eu lembrei, irmãos, o privilégio que a gente tem, né? De estar na verdade. Já precisei várias vezes aí de um conselho de algum irmão, e nenhum irmão falou de si próprio. Que incrível, eu achei isso. Sempre abria a palavra de Deus e me falava através da palavra de Deus. Isso sim é uma verdade. Porque falar de si próprio, ninguém pode, né? Partindo de Deus. Mas sim, a palavra de Deus tem poder e é o que nos sustenta, né? É o que nos dá ânimo e, e sustentação. Boa noite, irmãos. Só um comentário rápido. Antes de estar reunido ao nome do Senhor, eu frequentei uma denominação batista. E lá era comum de as pessoas falarem línguas e era sempre uma mesma fonética. Vou até falar assim, mas labachúria, esse tipo de coisa que eu acredito que os irmãos já sabem. E acontecia que eu também, induzido por minha própria vontade, falava as mesmas coisas, só que o Senhor me afastou de lá. Eu fui para outra congregação e eu voltei a ver os vídeos do irmão Mário. Tanto é que nessa primeira congregação que eu ia, o autodenominado apóstolo disse que tinha um homem na internet que falava as coisas induzindo a gente a não assistir. Depois eu fui ter entendimento que era sobre o irmão Mário que ele estava falando. E eu voltei a ver os vídeos do irmão Mário e, pela palavra de Deus, o Senhor tocou no meu coração. Hoje, o entendimento que eu tenho com os irmãos, a gente vê que, no texto que eu coloquei ali em cima, Atos 2:8, aqui. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Toda língua, ela tem sua própria fonética, seja o português, inglês, tanto é que a gente sabe quando alguém está falando espanhol ou inglês. E toda língua, ela tem a sua ordem. Deus é um Deus de ordem. E quando ele criou, ele deu essas peculiaridades a cada língua. E é tão carnal o que acontece hoje, que essas pessoas que dizem estar falando línguas, estão falando coisas do seu próprio coração, da sua própria mente, o que vai lhe ocorrendo, porque, como os irmãos mesmos falaram, a língua ela é um sinal para o judeu, no caso, para os infiéis. Então, não há necessidade alguma do Senhor usar um irmão para falar em línguas, se não houvesse um judeu presente naquele momento, como foi lá em Atos. E hoje, o Senhor nos manifesta, né, em paz, que isso, se o Senhor pode usar em um caso ou outro, Deus o sabe, mas hoje a gente vê que esse testemunho foi completamente arruinado. E é dado que o coração do homem tem tomado posse de todas essas coisas, né? Muitos homens vindo, apacentando a si mesmos e querendo atrair multidões a si,
se autodenominando apóstolos, bispos e até mesmo referendo, né? Que referendo é o nome de Deus. E a cristandade, ela só anda nesse caminho de ruína. Não adianta a gente tentar mudar, porque não há mudança. É disso para pior. Mas a gente, hoje, graças a Deus, o Senhor nos dá entendimento e a gente tem paz no lugar onde a gente está congregando. Somente ao nome do Senhor. É isso, irmãos. E que a gente já pode então encerrar hoje, né? Shirley falou aqui, quando pertencia à denominação, você tinha muito medo quando começavam as tais línguas. Isso aí. A gente pode estar encerrando hoje. Amanhã temos o estudo de Romanos. Quarta-feira, live das crianças. Quinta-feira, perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi, se ele aparecer. Sexta-feira, não teremos a presença do irmão Mário Persona para estar com a gente aqui, porque ele vai estar em processo, né, de cuidar da saúde. E no sábado, o irmão Lineu também comentando aqui com a gente o livro A Ordem de Deus. E vamos seguir meditando na palavra de Deus, né? A Bíblia sempre em primeiro lugar. E alguém pode até pensar que isso tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando mal dos irmãos que estão no sistema. Nada disso não. Ao contrário, sentimos muito, muito pelos nossos irmãos. Mas como foi falado já, isso é algo que vai se seguir até o momento em que o Senhor voltar e levar todos os seus. Existem 4 tipos de testemunho da cristandade. A gente vê nas cartas de Apocalipse e vai se seguir até quando o Senhor vier tirar sua igreja aqui desse mundo. Então, aqueles 2 ou 3 que forem reunidos ao nome do Senhor, o Senhor sabe quem são esses também. Todos aqueles que estão em outros lugares também pertencem ao Senhor, e o Senhor está cuidando de todos também. E é isso aí, vou terminar aqui a gravação.